Oi, minha gente, tudo bem? Olha, eu sou Lázaro Gomes, eu sou professor Lázaro Gomes de História da Arte. E eu tô aqui para gravar mais um episódio do meu podcast, Pílulas em Educação. E antes de tudo, eu gostaria de dizer uma coisinha rápida. Eu tenho um pouco mais de 3 décadas de docência. Já ensino há um tempinho, né? E 11 anos desse período, eu ensinei na Rede SESI, ensinei na escola Heitor Miguel Calmon, que é do SESI, também conhecido como SESI Retiro. E de lá do SESI, desse período, 11 anos, eu tenho as maiores e melhores memórias, assim, afetivas, mas também profissionais, né? Então foram anos que eu passei assim de muita realização profissional, de muita coisa boa, guardo no coração, né? Muita coisa legal. E hoje eu estou aqui assim de maneira muito honrosa, me sentindo lisonjeado, até privilegiado, sem nenhum exagero. Eu estou aqui com a presença de uma pessoa muito cara, muito querida, né, chamada Clécia Lobo, que é a superintendente de Educação e Cultura do SESI. Aí que eu trouxe para vocês aqui para a gente bater esse papo e, Clécia, eu passo a palavra para você, aquilo que você quiser dizer, se apresentar. Agradeço muitíssimo, viu, a você ter respondido de maneira tão pronta, generosa. Estou me sentindo muito feliz em ter você aqui, viu? Nossa, a felicidade é minha. Eu não teria como recusar, especialmente quando eu soube que seria para conversar com um professor, um ex-professor da casa, Sim, sim. porque a categoria professor, professora é muito importante na área de educação e no SESI isso não é diferente. A gente tem feito e pensa muito em como transformar a educação por meio da valorização destes profissionais. E quando eu soube que um professor que já saiu do SESI guarda tanta memória boa, guarda tantas lembranças positivas, que o SESI na área de educação tenha marcado sua vida, para mim é uma honra ter recebido esse convite e o mínimo que eu poderia fazer é me dedicar realmente para estar contigo nessa conversa e depois levar para a turma como é que foi, mandar seu abraço para nossos colegas, Sim, sim, sim. porque realmente é o que a gente tem de mais importante na rede SESI, são os nossos professores e professoras, os nossos estudantes, as famílias que confiam aí no nosso trabalho e os demais colaboradores que fazem educação. Eu estou como você, um pouquinho mais de 30 anos em educação, Ah, que bom. comecei cedo Sim. e apaixonada. A mesma paixão de quando eu entrei. Aliás, parece que foi ontem que eu fiz um magistério e fui ensinar numa escola lá do Bonocô, Escola Joí Brasileiro. Opa! E aí com as crianças, ainda era alfabetização a série. Sim, sim. E eu me lembro como se fosse ontem. Minha primeira vez de entrar na sala de aula, ver aquelas crianças com aqueles olhares para mim, cheios de expectativas. Sim, sim. E aí que eu percebi que ser professor, ser professora, meu Deus, que responsabilidade. Com Que certeza. referência, né, Que Lázaro? referência, não. É. Eu tenho, assim, dessas memórias que eu falei, assim, afetivas, eu trago muito presente muitos colegas, pessoas muito legais, assim, até alguns até que já tiveram sua passagem, né? Sim. Ex-alunos também, né? Muitos deles eu tenho contato até hoje, né? E olha, quando eu tive, assim, esse insight de fazer essa entrevista, né? Eu pensei numa coisa assim muito importante que é assim a democratização do SESI, porque as pessoas têm um senso comum, Sim. todo mundo conhece o SESI, quem é que não conhece o SESI? Mas as pessoas não têm propriedade, né? Assim, não sabem dizer direito. Ao redor, em torno do SESI, geram uma série de, como é que eu digo assim, de interrogações, de Sim, sim, questionamentos, né? sim. Verdade. Né? Aí eu queria um bate-papo, você Sim. sinta à vontade mesmo, né? E eu gostaria assim de começar primeiro lhe perguntando assim, o que é o SESI, né? Assim, Sim. como se diz aqui na Bahia, o SESI é o quê, né? O que é que faz? O SESI é o quê? Ele faz o quê? É. Então, eu queria que você dissesse assim, como ele nasceu, por que nasceu, qual Sim. é o objetivo dele, que você pudesse também dizer, talvez, a sua missão, a sua visão, Uhum. e que você também dissesse assim, qual é a contribuição, no seu ponto de vista, que o SESI dá para a sociedade brasileira, né? Sim. Entendeu? Se você... Tá. O Serviço Social da Indústria, assim como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né, o SESI e SENAI,
compõem a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, mas como instituições que contemplam o chamado Sistema S, né? Tem outras entidades do Sistema S, o nosso é focado na indústria, tem o Sistema S, que é o SEBRAE, que apoia a micro e pequena empresa, tem o Sistema S do Comércio, aí com a Federação do Comércio, com o SESC, com o SENAC e outras federações. Então, o chamado Sistema S nasce lá o SESI e SENAC especialmente lá em 46, no momento em que a industrialização, né, cresce na Bahia, o governo de Getúlio, e a gente tem a industrialização mostrando os desafios que o país ia passar, porque, de fato, era um momento, né, de desenvolvimento econômico, mas não há como se pensar desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento social, sem pensar nas pessoas, no Estado, naquela época, de falar o Estado do bem-estar social. Então, assim como o Senai, o SESI é conclamado a pensar no desenvolvimento sustentável dessa indústria na perspectiva das pessoas. E de lá para cá tem sido essa a missão do SESI. E aí já entro até na relevância do SESI, né? Uma entidade, no caso do SESI da Bahia, que nasceu 2 anos depois do Nacional. O SESI vai fazer 80 anos em breve, o Senai acabou de fazer 80 anos esse ano. Então, completar esse tempo de existência e só crescendo na sua relevância em apoio para a sociedade, porque a gente apoia a sociedade no momento em que a gente está olhando para o desenvolvimento industrial, que seja pensado pelo social, pelo econômico, o mundo produtivo, pensado no nosso estado da Bahia, em como podemos transformar a vida das pessoas, aí transformar a vida da indústria a partir da competitividade, da produtividade. E isso não tem um caráter que parece frio ou calculista de lucro, mas se discute o desenvolvimento e o progresso do nosso Estado. E a indústria tem dado essa resposta e vem se reinventando, né? O mundo foi ficando mais tecnológico e a industrialização com seus desafios. A indústria é importante para o nosso Estado, representa 25% de toda a produção do produto interno bruto. Então, há uma relevância de pensar esse sistema. O SESI é privado, o Sistema S é de natureza privada, não é de bem dos recursos federais, mas passa pelo compulsório. A gente considera como um dinheiro público no sentido de que é a força de trabalho, a folha de pessoal da indústria que traz um compulsório aí para o SESI. E isso é revertido nos atendimentos, que no nosso caso tem 2 blocos de atendimento, 2 grandes áreas de negócio, a área de saúde e segurança da indústria e a área de educação e cultura. E nesses aspectos a gente tem cada vez mais desenvolvido projetos e programas que possam tratar, cuidar desse trabalhador, cuidar do ambiente de trabalho, um ambiente saudável de trabalho, um ambiente produtivo mais saudável, que o trabalhador possa se desenvolver cada vez mais, que esse ambiente de trabalho, além de seguro e saudável, seja promissor para a indústria, para seus trabalhadores e suas famílias. Sim. E o aspecto da educação, o Senai com qualificação, com desenvolvimento de inovação, para que essa indústria seja competitiva, e isso é bom para o Estado e é bom para o povo. Sim. E o SESI com a educação básica, especialmente. A gente tem focado aí nas escolas. Quando eu entrei no SESI há 20 anos atrás, eram 4 escolas. Hoje são 12 escolas espalhadas na Bahia. Então, já passamos de 10 mil alunos. Ano que vem, se Deus quiser, chegar perto aí de 11 mil alunos, chegar a 12 mil alunos em breve. Mas, ainda assim, também pensando em como o SESI pode apoiar a educação como um todo no nosso Estado. Sim, sim. Então, é isso, é pensar que não tem inovação tecnológica, não tem progresso, que não seja também cuidando e transformando a vida das pessoas. E o aspecto industrial também faz parte disso. Sim. Como pensar no ambiente, no clima, no meio ambiente. Então, todas essas pautas relevantes da sociedade, elas vão entrando nos planejamentos do SESI e do SENAI. E a gente vai cada vez mais se tornando contemporâneo por isso. Porque os dilemas sociais passam a ser dilemas do SESI e passam a ser soluções que a gente possa promover dentro da indústria para favorecer essa competitividade contínua. E isso favorecer o nosso Estado como um todo. É muito orgulho fazer parte do sistema. Sim. Olha, quer dizer, você falou aí da saúde e da educação. Da educação. Faz o entretenimento, o lazer, faz parte com certeza específica de algum deles ou é um terceiro setor? Porque eu sei que tem
clubes. Isso, tem, os né? centros esportivos Centros agora. esportivos. Porque o SESI foi Teatro, mudando. teatro. Isso, o Teatro Rio Vermelho, que teatro. daqui a pouco faz 30 anos e vai Casa ser agora Branca, reformado. Itapajipe. Centro Cultural SESI Casa Branca, recém-formado, com uma estação ciência linda, Sim, onde a gente trata com eu já conceitos fui, da já ciência de visitei. forma interativa. É isso. Dentro do aspecto da educação e cultura, nós temos os aspectos que sejam de uma educação básica, regular, formal, que, inclusive, dentro dos parâmetros nacionais, dentro da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, não pode fugir disso, e sempre trazendo também as características desse currículo para nosso Estado, para a característica dessa juventude hoje. Então, a gente investe muito em ambiente de aprendizagem que traga o estudante para um protagonismo do aprender. Sim. Na área de cultura, além dos centros culturais, nós também temos programas voltados para o trabalhador da indústria. Não dá para dissociar saúde, segurança, educação da cultura. Cultura é transversal. Né? E cada vez mais tem sido demandado, inclusive. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde mental, um tema cada vez mais complexo, mas também relevante para ser tratado atualmente. E a cultura pode tanto, com sua forma lúdica, de linguagens diferentes, trazer esse ser humano para não o seu estado só de bem-estar que o outro promove, mas também sua autorreflexão, autoidentidade, busca de identidade, de reconhecimento. E pelas linguagens artísticas, ter seu entretenimento, mas ter também a sua mudança de visão e crescimento. Sim. Então, além da área cultural, do centro esportivo, quando o SESI fala de saúde pensando nesse ser humano de forma holística, de forma integral. Sim. Então, da saúde mental, saúde física. Então, nossas áreas, elas têm uma conexão, né? Nós costumamos chamar de projetos sistêmicos que se conectam. Então, a gente tem dentro da área de saúde, dentro da área de promoção da saúde, o esporte, como atividades físicas que precisam também ser consideradas nessa qualidade de vida e de bem-estar. E muitas ações e muitos programas que são perenes, são contínuos e são reformulados, atualizados, inovados a partir também das mudanças sociais, daquilo que a sociedade vai demonstrando de demanda, do próprio processo produtivo que vai sendo modificado, vai ficando tecnológico, e como tratar essas pessoas, como cuidar das pessoas dentro desse aspecto. Certo. Não. Como eu tinha falado no início, assim, existem alguns estereótipos, assim, algumas ideias em torno do SESI que tal, às vezes é aquilo, mas também não é. Você já respondeu aí que ele é da rede particular, não é a rede pública. Não é ligado. Porque, interessante, assim, quando eu entrei no SESI em 2003, salvo engano, eu acho que o SESI estava saindo de uma parceria com o Estado. Estava saindo de um convênio que existiu, de fato. Inclusive, eu entrei com o corpo docente da inovação, do que ia substituir aqueles que eram do Estado. Então, os concursados da época no Estado. Mas, olha, com relação a essa coisa da escola de rede particular, de rede privada, eu tenho uma pergunta a fazer, mas vou antecipar, vou fazer uma outra antes que é muito interessante. Eu queria saber de você qual é a base do PPP, do Plano Político Pedagógico do SESI. O SESI se baseia em que pedagogicamente? Por exemplo, assim, qual é a linha pedagógica que ele segue e qual é o projeto que ele realiza, assim... Qual é a relação dele? Qual é o interesse em desenvolver a criatividade, desenvolver a autonomia, protagonismo desse jovem. Uma coisa que eu, na minha estada no SESI, sempre foi muito relevante, que chamou sempre muito minha atenção, foi realmente o protagonismo juvenil. É uma coisa que é muito citada na BNCC, talvez no novo ensino médio, etc. Mas esse protagonismo sempre me chamou muita atenção, assim, positivamente, né? E essa autonomia, essa capacidade de criar, de se expressar. Aí eu queria que você falasse um pouco da linha pedagógica. Qual é a linha pedagógica que vocês adotam? Sim, quando me perguntam isso, eu sempre costumo dizer 2 pontos. O primeiro é que o SESI foi, ao longo desses 77 anos de existência na Bahia, e sempre com a área de educação também, sempre foi um pilar, com certeza foi evoluindo e foi se reformulando em relação, por exemplo, aos seus conceitos, princípios filosóficos e pedagógicos dentro dessa educação, né? A escola sempre está conectada e precisa estar conectada com as necessidades e os dilemas da sociedade. Quando a gente faz opção, por exemplo, de fazer um currículo que dialogue
com os estudantes, com seu contexto, que traga significado para o ato de aprender, que a curiosidade seja um pano de fundo. Então, projetos trazem muito isso a partir de um empreendimento de pesquisa e de curiosidade para ser pano de fundo para todo o currículo que vai ser apresentado. Quando a gente diz que aprende melhor, e olha que Dewey falava isso no século XIX, a vida se aprende enquanto se vive, então a vida tem que estar presente no ato de aprender. Sim. E, portanto, não há uma preparação hoje para um futuro, é agora. Sim. Com as demandas de agora, que o currículo tem que ter significado para esse estudante e que o protagonismo está exatamente nessa relação entre ele, o professor e o objeto a ser conhecido. Quando a gente vai pensar, então, quais são os teóricos que fundamentam essa forma de pensar, a gente, de fato, percebe que a filosofia do SESI está permeada no socioconstrucionismo, no socio-interacionismo e muito freiriano. Sim. Porque o ser humano tem um protagonismo e a educação é para transformação e para empoderamento dessas pessoas. Então, em cada fase da vida, ainda que haja uma escolarização formal, ali é um processo formal de educação, sim. Mas isso tem que estar conectado com o momento atual, com demandas futuras e com um currículo que dialogue de maneira interdisciplinar. Não dá mais para a gente ensinar, como a gente, inclusive, estudou, sim. As disciplinas compartimentadas, organizadas como se elas tivessem um fim nelas mesmas. Então, quando a gente fala de união de disciplinas, a gente mais nada está falando do que a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade no currículo que dialoga com fenômenos que precisam ser entendidos, compreendidos. E os estudantes, pelo experimentar, pelo vivenciar, pelo discutir, por levantar hipóteses e algumas tendo que refutar. Então, a gente fala de um dinamismo na escola em que a pedagogia de projetos é um pilar. A educação tecnológica é um pilar. E quando a gente fala de educação tecnológica, não é o usuário de tecnologias modernas, é o processo tecnológico que é transformar coisas para solucionar problemas e demandas. Então, nosso estudante ele é fazedor, criativo, inovador, dentro do seu dia a dia na escola. Sim, sim. Então, as coisas não são prontas, as verdades, tem ali o livro, tem as leituras. Sim. A gente costuma dizer assim, trabalhar numa formação por competências não tirou o protagonismo do conteúdo, sim. Mas ele não tem um fim nele mesmo. Sim. E também as capacidades socioemocionais, que cada vez mais, né, a gente tem percebido que não dá mais para separar nossos estudantes em cognitivo e emocional. Sim. Eles são inteiros e ali vão apresentar demandas que se baseiam nessas emoções. Então, escola é lugar de emoção, escola é lugar de envolvimento, de conexão, de significado e de alegria. Então, são nesses princípios que a gente, quando constrói, a cada 2, 3 anos, revisando o nosso projeto político-pedagógico, a gente vai pensando como ser um ambiente saudável, de relações saudáveis, sim. Como tratar essa qualidade desse ambiente educativo, como ter práticas pedagógicas que, dialogando com as demandas desses estudantes em diferentes faixas etárias que eles estão e com o mundo que eles precisam estar interagindo, conhecendo, sim. E modificando. Desde cedo eles entenderem que o mundo não está para ser apenas contemplativo. Sim. Se a gente quer um mundo melhor, está nas mãos de todos essa construção. Sim, sim. Então, isso começa dentro da escola. Tem uma palavra no currículo também, dentro do PPP, que é autonomia. Mas como ter autonomia? Crianças de 10 anos lá começando o seu 6º ano. Sim. Como desenvolver a autonomia do estudante? Então, quando a gente fala de desenvolver autonomia, a gente está dizendo aqui você também decide, mas se responsabiliza pelas decisões que toma. Sim. Então, existem consequências nas decisões que você toma. Sim. Por outro lado, existe disciplina na escola, existe sistematização do projeto, existe uma otimização do tempo pedagógico, não dá para perder tempo pedagógico. Sim. Então, diante de toda essa organização, eu te digo que não há uma metodologia ou um princípio filosófico. Existem realmente propostas que interagem com todas essas demandas de fazer o aluno aprender a partir do fazer, a partir do experimentar, do conhecer o mundo e de uma valorização de um professor que cada vez mais capacitado a compreender esse estudante como ele aprende, sim. Vai ter que ir diversificando suas formas de ensino em ambientes diversos, dentro e fora da escola. Então, essa é a Escola SESI. Interessante, muito interessante. E muito legal. Eu tenho, um repertório imenso de memórias afetivas, né? Sobretudo na questão, assim, das pessoas, né? No trabalho humano, né? Muitos professores que eu tenho, assim... Eu me policiei, me planejando para não citar nomes, para sim. Não ser injusto, mas eu fico impelido, assim, porque tinha uma professora maravilhosa chamada Estael, professora de teatro,
uma professora empoderada, uma mulher negra linda. Sim. E também uma professora chamada Adina, de matemática, um professor Arnaldo de português, vários assim, maravilhosos. Eu tenho uma memória muito boa de uma pessoa da disciplina, né, chamada Dona Noca. Dona Noca era uma mãezona para todo mundo. Assim. Aquela que tirava dos corredores para ir para a sala. É, exatamente. E assim, engraçado que com muito afeto, e ao mesmo tempo também muita autoridade, né? Uma pessoa que Sim. os meninos adoravam ela e respeitavam, né? Brincavam, etc. Eu tenho muitas memórias boas assim do período que eu passei. Dentre eles, eu tenho assim uma memória muito boa das datas comemorativas. Por exemplo, o SESI Retiro não abria mão de comemorar a consciência negra. Sim. Com uma vasta semana de comemorações, de desfiles, de resgate de identidade, da nossa ancestralidade. Exato. Depois também, que eu até gostaria que você me respondesse, assim, tinha uma parceria com a Fundação Ayrton Senna, Sim. né? Que agora eu já soube que não tem mais, mas tem atualmente uma parceria com o Nel Gibá. Sim, né? formação Eu vejo de orquestra. os meninos, inclusive eu fico pasmo com a didática, porque os meninos entram e começam a tocar muito rapidamente. Muito rápido. Né? Você sabe que quando a gente começou, há 11 anos atrás, com parceria do Nel Gibá, a gente foi entender que é uma metodologia do maestro Ricardo Castro, que ele desenvolveu na Venezuela. E em 2 meses de aulas, os nossos estudantes foram convidados para um evento e tocaram o hino nacional. Sim. E aí todos ficavam, mas peraí, vocês não falaram que implantaram agora esse projeto? Eu estou vendo aqui vários tipos de instrumentos Sim. nessa orquestra, uma orquestra completa. Sim. E meninos pequenos, outros maiores tocando. E aí aí eu perguntei ao maestro, eu tenho aqui trabalhado com os meus professores em formação e dito muito para eles assim, o ensino não é linear. Sim. Não tem um pré-requisito, como a gente levou anos acreditando em algumas teorias educacionais que não foram corrigidas, elas só foram atualizadas para o mundo e para a sociedade, para o contexto de aluno que a gente tem visto essas mudanças. E o que é que a gente tem dito para os professores? Como trabalhar com a motivação, com o aprendizado, que correlacione a teoria e prática, porque isso instiga o estudante. O estudante precisa ser curioso. Como instigar a curiosidade do nosso estudante para ele querer aprender? E a gente percebeu que o que o maestro conseguiu de imediato foi um interesse absurdo por instrumentos que a gente nem conhecia. E outros, mesmo conhecidos, que eles nunca tinham visto, nunca tinham tido em casa, enfim. E como é que eles tocaram tão cedo, tão rápido? Aí o maestro disse, eu coloquei o instrumento na mão deles desde o primeiro dia de aula. Desde a primeira aula, ele pega no instrumento, ele sente o instrumento, ele ouve algum som que aquele instrumento gera. Eu não digo para ele que está errado de início. Primeiro ele experimenta, primeiro ele vê para que funciona. Primeiro ele vê aquelas cordas, ele primeiro vê toda a característica e se familiariza com o instrumento. Depois a gente vai mostrando para ele gradativamente como funciona. E a gente trabalha com questões que são da vida e trazem para o contexto da música. Sim. Gente, a música é um resgate. Primeiro porque traz a emoção para o aprender. Sim. Não tem aluno que não esteja numa aula de música, numa aula de um instrumento musical, já ali querendo, inclusive, trabalhando muito com a audição, entender quando o som do instrumento dele sai e como precisa estar conectado e equilibrado com o som do seu colega que está do lado com outro instrumento. Sim. Então, esse trabalho harmonioso do grupo. Então, são tantos valores e princípios que os meninos vão sendo levados. A gente não pode subestimar as crianças, os adolescentes, com oportunidade, com condições, com uma boa mediação. Eles vão longe. Com certeza. Olha, então, eu tenho algumas perguntas assim que eu queria que você pudesse responder. Se o SESI tem se ele tem e qual o nível de relação com alguma filantropia, ou então, assim, com alguma ONG, com trabalhos sociais, entendeu? Existe alguma coisa ligada na verdade, assim, o SESI, dentro do escopo da educação do SESI, nós temos as escolas, né? Hoje, 12 escolas espalhadas na Bahia. Só que o SESI, por ter tanta pesquisa na área de educação, porque tem uma organização maior por trás que dá essa condição de ser uma escola diferenciada, uma escola que está o tempo todo se atualizando, ampliando o ambiente de aprendizagem, fazendo muita formação de professores, intercâmbios, enfim. A gente aproveita toda essa capacidade institucional que o SESI tem para estar sempre aprimorando as suas práticas educacionais.
Por isso, a gente consegue fazer parcerias para que as pessoas, como foi o Instituto Ayrton Senna, como é o Neogibá, são instituições que possam, dentro do SESI, não só compartilhar projetos e ações que desenvolvem, como aprimorá-las dentro do SESI e depois saírem para fazer em outros espaços, em outras instituições. Então, o SESI, especificamente, a gente já ultrapassou até o conceito de filantropia há muitas décadas, porque o que ocorre? É um público, de fato, diferenciado. O nosso público prioritário é o dependente da indústria, e o dependente da indústria, de acordo à renda salarial, é que tem o valor da mensalidade, é uma estratificação, é sem fins lucrativo. É uma empresa privada como natureza privada, mas é sem fins lucrativos, e nós temos todo o rigor de processamento e gestão desses recursos de forma transparente, de forma aberta, com toda a nossa prática de gestão. Nós temos que demonstrarmos para os nossos industriais, para nossos conselheiros da indústria, os nossos representantes, nossa Federação das Indústrias, nosso presidente, como é que é feito a gestão e de forma muito consciente, muito correta e muito eficiente sendo utilizado esse recurso. Então, apesar de termos bolsas parciais e bolsas integrais em alguns dos nossos programas educacionais, nossos estudantes têm um perfil socioeconômico desafiador mesmo. Não é uma escola comum privada, né? Porque até por ela sem fins lucrativos. Nós temos subsídio para essas escolas. Então, não temos ONGs dentro do SESI, não fazemos trabalhos diretos com essas organizações não governamentais, não temos doações de projetos ou de, enfim. Então, nós não consideramos filantropia, nós consideramos uma instituição privada sem fins lucrativos que oferece um serviço de qualidade em que a gente tem, apesar da priorização do público da indústria, outro público também consegue acessar, não sendo indústria, e ter um valor de mensalidade de acordo à sua renda. Isso torna a escola do SESI mais equitativa. E é um ambiente diverso, e assim tem que ser. Um ambiente diverso, de uma comunidade diversa, de uma sociedade que interage com todos os dilemas e desafios dessa sociedade, porque lá vai desembocar isso e a gente vai ter profissionais capacitados para lidarmos com tudo isso. Então, é nessa perspectiva que a gente não tem necessariamente esse serviço de filantropia. A gente considera que toda a bolsa que nós temos gerado e muitos estudantes tendo suas vidas transformadas por uma educação de qualidade que projeta eles, inclusive pelas parcerias que nós temos com o Senai. Então, ele pode fazer um curso técnico enquanto está fazendo o ensino médio, que é o nosso itinerário formativo, técnico profissional, se empregam e não dá para excluir, não tem por que excluir a formação técnica do sonho da formação da graduação. É um percurso formativo relevante para a nossa juventude. Ele se insere no mundo do trabalho, ele vai para um contexto produtivo da indústria, ele ajuda essa indústria a crescer e cresce junto. Então, é nesse contexto que a gente acredita que há uma transformação de um perfil socioeconômico desafiador, de baixa renda, e que pode sim se empoderar e ter pela educação projeções de mudanças de vida para melhor. Assim, olha, eu ia fazer algumas perguntas que você já respondeu, mas depois a gente esmiuça. Por exemplo, assim, qual a importância dessa profissionalização, né? Essa profissionalização e qual a relação que existe entre o SESI e o Senai? Porque assim, as pessoas leigas, no caso, né? Eu sinceramente, assim, eu tenho uma história muito legal. Porque, por exemplo, meu pai e minha mãe tiveram muitos filhos. Nós somos 8 irmãos. Fomos 8 irmãos, né? Lá em casa foram 6. Grande também. Pois é. Eu sou o penúltimo. E meu pai era comerciário. Mas, por incrível que pareça, a minha mãe nos levava ao dentista no SESI. Não é um serviço de filantropia, apesar de ser um serviço social, é privado. E o que nós temos são condições, tanto na área de saúde quanto na área de educação, na área de cultura, condições priorizadas para o trabalhador da indústria e para os filhos dos trabalhadores da indústria, em muitos acessos à saúde, cultura e educação de qualidade. E quem não é da indústria também consegue acessar as escolas do SESI, até porque no itinerário, por exemplo, profissional que nós ofertamos, nós dando a oportunidade para essas pessoas irem para
à indústria, para o trabalho na indústria. Sim. Então, o que nós temos no nosso país, inclusive, precisa muito ainda evoluir, essa forma da sociedade enxergar o curso técnico profissional como uma boa opção para a juventude, como uma boa opção na conclusão da educação básica. Sim. E como uma entrada importante, relevante no mundo produtivo, no mundo do mercado trabalho. de trabalho, né? Isso. Até para financiar, por vezes, a sua graduação, continuar na formação, continuar estudando aí no seu percurso formativo. Nós temos aí hoje a Universidade Cimatec, muito orgulho virar de faculdade. Hoje a Cimatec é uma universidade, a Bahia ganha com essa universidade, na verdade o Brasil, porque os cursos do Cimatec se estendem até para outros estados. Então, assim, o sistema ele tem uma potência que tem uma relevância para a sociedade que precisa saber usufruir e aproveitar muito dessa potência. Os cursos são subsidiados e tem muita oferta de bolsas, tanto no Cimatec, no Senai, quanto no SESI, para que todos tenham condições de fazer uma educação de qualidade e que ela possa projetar para o mundo do trabalho, para o trabalho produtivo, no sentido de até viabilizar outras escolhas. A gente costuma colocar que a Escola SESI, a educação do SESI é um mundo de possibilidades. Então, ele pode ir para o mundo das artes, para o mundo da indústria, para o mundo da saúde. A escolha virá. Eu sempre lamento muito, professor Lázaro, quando eu vejo assim que a gente está falando da educação básica, no caso do ensino médio, última etapa da educação básica, num mundo tão desafiador, de cada vez mais os dilemas sociais serem tão críticos, né? A gente está vendo aí pelas questões, inclusive, desse avanço tecnológico e desse acesso às redes sociais, por vezes sem tanta maturidade, e as escolas resumirem a formação em, por exemplo, passar no Enem. O Enem, é claro que é relevante, é um exame nacional, ele não é um credenciamento de escola de qualidade, ele é um credenciamento, ele é um exame para entrada no ensino superior, altamente relevante dentro deste papel que ele se posiciona. Sim. Mas a educação básica é para além disso, que meu estudante no SESI esteja tão bem preparado, que inclusive vai se dar bem no Enem, que é um exame. Um exame de uma prova contextualizada que vai dar para ele o acesso ao ensino superior. Mas a educação e a educação básica, a gente não pode abrir mão de estar falando de uma formação integral. A gente fala tanto das capacidades que precisam ser trabalhadas. Então, entrar no ensino superior com dificuldade de relacionamento, com dificuldade de se identificar como ser humano e se projetar no mundo, de se organizar dentro do seu ambiente familiar, de entrar no mundo do trabalho sem seguir regras ou sem conseguir se organizar para protagonizar ou empreender nesse mundo do trabalho, porque a gente fala do empreendedorismo como princípio, seja empreender, ou seja, mudar o que está no seu processo produtivo, inclusive dentro de uma empresa. É a capacidade, é o perfil de querer transformar e aproveitar as oportunidades que estão à sua volta, interpretando dados, sabendo aproveitar as oportunidades. A educação é para a vida. Sim. Então, a gente costuma dizer que não se reduz a educação e a formação na escola para fins, por exemplo, de passar no exame, ainda que ele tenha seu espaço, seu lugar reservado importante, e isso vai ser um dos méritos dessa educação de qualidade, vai ser passar no exame desse. Sim. Mas não pode se resumir. O que é que os pais querem? Acabamos de ver uma pesquisa, essa semana eu tive a oportunidade de ver uma pesquisa, mais uma pesquisa que sai sobre dados, em que os pais estão demonstrando nessa pesquisa americana que valeria a pena a gente ter a reprodução dessa pesquisa no Brasil para entender como é que está também a cabeça dessas famílias no Brasil. De que mais do que o academicismo, a gente precisa pensar em como também o espaço educativo, apoiado e amparado pelas famílias, seja um espaço de formação e desenvolvimento integral de sujeitos que sabem colaborar, sabem trabalhar em equipe, estão preparados para solucionarem problemas reais da vida, que veem na ciência não algo para iluminados. Todos nós temos capacidade de criar, de melhorar, de inovar. E tudo isso tem que ser privilegiado nesse ambiente. E com relações de qualidade. Nos preocupa a violência, nos preocupa bullying, nos preocupa o preconceito de não saber lidar com diferenças, seja na perspectiva, inclusive, da inclusão. Pessoas com deficiência que continuam tendo que batalhar para ter seu espaço de respeito. Então, tudo isso é vida, tudo isso é educação. Não dá para resumir em ir bem numa prova. Porque ir bem numa prova não é suficiente para a gente estar preparado para viver. Sim, com certeza. Olha, a gente tem uma realidade hoje, assim, um pouco, digamos, delicada, né? Muito, assim, difícil, que é o adoecimento do docente, né? Sim, preocupado né? E outros, assim, outros problemas. E eu tenho
fazendo um link, uma experiência muito interessante, assim, lá no SESI Retiro, que uma vez, eu cheguei assim no pátio e eu achei aquele ambiente, um ambiente assim, cinza, um ambiente assim, Sem sem vida, vida. cor. Aí eu fiquei pensando assim, eu tinha vários banquinhos e eu tinha um acesso, nós sempre tivemos acesso à gestora, diretora, né? Sim. Aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, é, será que a gente não poderia pintar esse pátio melhor, pintar os bancos coloridos, botar umas plantas de flores, botar uns cacos e até corrigir um pouco assim o passeio, que tinha lugares de cimento Uhum. furado e tal. Ela falou assim, olha, escreva um mini projeto, me dê, que eu vou encaminhar. E depois a gente conversa, tal. Passado ali uns dias, uma semana, 10 dias, ela me chamou e disse, Lázaro, olha, o SESI deferiu o seu mini projeto, a gente vai botar, essa sua ideia foi ótima, tal. Dali a um tempo, foram os operários, pintaram os bancos coloridos, consertaram os passeios, botaram umas Uhum. flores, pintaram amarelinha no Sim, chão, sim. pintaram esse tabuleiro de De dama, de xadrez. xadrez no banco e tal. Sim, Você notava, assim, claramente a satisfação, a alegria dos meninos. E, ao mesmo tempo, eu fiquei me sentindo muito valorizado, exatamente. né? Assim, porque também um outro projeto foi que eu tinha vários meninos do ensino médio, alunos do ensino médio, grafiteiros. Professor, bora grafitar os tal. Aí eu peguei e falei com a direção, ela mandou o projeto tal, daqui a pouco tinha chegado as tintas, os pincéis e tal, e nós grafitamos a frente do colégio. Eu achei isso muito legal. Então, É um é pertencimento um que vai dando, né? pertencimento, Tanto para o professor quanto para o estudante, de que é, aquele é um espaço coletivo, de uma gestão participativa e de é, que é a responsabilidade de todos fazê-lo melhor. sim. Fazer um ambiente bom para nós todos. Pois é, olha, tinha uma coisa assim de logística educacional, se pode se dizer assim, que eu achava ao máximo que chamava-se Central do Aluno. Sim, sim. Porque era uma forma de filtrar, Isso. né, os problemas. Chegava ali na central e a central Você não encontra encaminha. isso em nenhuma escola, né? Mas no SESI É protagonismo do SESI. é. Eu achava aquilo muito legal. Sem contar, assim, outras coisas, né? Que eram exatamente a maneira. Eu achei interessante você ter falado desse público-alvo, porque eu percebia que os meninos tinham meninos assim que tinham muitas necessidades, a gente tinha que ajudar, e eu via Sim. essa importância. Então, assim, digamos, isso é de certa maneira, tem um cuidado com o docente, com o professor. E tem uma história, assim, como é que diz? Um aspecto interessante sobre a formação continuada do professor. Sim. Porque nesse período, assim, que também era um fator de satisfação, teve um período, com licença de citar, a gente fez um período muito grande de parceria com a Avante, de Tereza Sim, Marcílio, né? sim. E aquilo ali esclareceu. Eu me lembro que uma coisa assim que era uma norma, às vezes simples, mas, por exemplo, assim, na minha prova, eu escrever em cima qual era o conteúdo que eu estava cobrando naquela prova, já era uma coisa, né? Aham. Que diferenciava Hoje a gente coloca o que é que ele deve aprender, o que é que ele deve demonstrar que a aprendeu. É a habilidade e a habilidade. competência. Isso, Que isso, coisa muito legal. isso. E depois também, Clécia, assim, são detalhes pequenos, mas a importância da robótica. Sim, Né? Queria que sim. você dissesse, porque eu É. vejo, Vai fazer 20 anos que a gente. na mídia eu É, vejo os campeonatos, isso. acompanho, tal, né? Como é isso Então, aí? há 20 anos a gente implantou a robótica educacional também dentro desse princípio, né, do construcionismo de Papert lá no MIT, quando ele desenvolveu mesmo uma metodologia em que aprender a partir do fazer é instigante, é estimulante e que a tecnologia não tem que ser algo pronto, acabado, mas Sim, que os estudantes precisam desde sempre serem levados a pensar com conhecimento científico como produzir algo que solucione sua vida, necessidades, e inspirados na natureza também. sim, A gente sempre mostra que o processo tecnológico e a natureza, o meio ambiente, tem tudo a ver, tem que ter uma correlação, sim. né, sustentável entre eles.
Então, há 20 anos atrás, qual era a proposta, né? Isso foi evoluindo, que fosse mais um ambiente de aprendizagem e que, a partir do uso e do planejamento docente, ela poderia ser a metodologia, o caminho de fazer aprender, ou ela poderia ser um recurso didático tecnológico. E, ao mesmo tempo, isso poderia acontecer. Então, desde um professor de filosofia, um professor de história, um professor de matemática, esse ambiente de aprendizagem, onde os estudantes, primeiro, estariam em equipe, eles sempre estarão em equipe, com um kit tecnológico que dá ali, como diz o Mundo de Sofia no livro, randômico, né? Porque ele é multifacetado ali para muitas ideias de projetos podem ser montados com aquele kit tecnológico. E depois ele tem um bloco programável e que, a partir de uma linguagem de programação no computador, esse estudante vai criar que movimento ou que solução aquele protótipo vai desenvolver. Sim. Então, de repente, você vê um grupo de alunos desenhando diferentes modelos geométricos ali, fazendo cálculos de ângulos, porque eles colocaram hidrocor numa montagem que mais parecia um plotter, uma impressora, e esse programado, esse hidrocor fazia desenhos, formas geométricas, sim. E os professores então colocavam, agora eu quero que você calcule os ângulos dessas formas sim. geométricas. A forma de levar isso para os estudantes faz muito mais sentido. Eu me lembro de uma vez que a gente viu numa sala de 5º ano, quando o SESI ainda tinha os anos iniciais. Sim. E aí os meninos estavam com um protótipo e porque tinha pneus na maleta, eles montaram logo o carrinho, né? Os meninos consideraram que ali podia ser então um carro e montaram protótipos diferentes de carros, mais pesados, mais robustos, menos, alguns com movimento de polia, de engrenagens, enfim, cada um com seu modelo de carro. O que importava é que todos foram programados para se locomover. E aí eles se locomoviam e paravam. Aí, 5º ano, a gente está falando de conceito de física para menino de 5º ano de uma maneira natural. Olha isso. Então, ele montou os protótipos deles, eles montaram em equipe o protótipo do carrinho e fizeram o carrinho se movimentar. E aí o professor disse, como é que seu carrinho conseguiu se movimentar? Eu coloquei meu motor para andar 5 segundos. Eu coloquei meu motor para andar 10 segundos. E você? Eu botei para andar 6 segundos. Cada um tinha um tempo. Sim. Agora, se ele andou de um ponto e parou em outro, vamos calcular qual foi a distância? Sim. Quanto será que ele conseguiu andar em 6 segundos, em 5 segundos, em 8 segundos? Sim. E ela não falou de potência de motor, ela só falou isso. Ela estava com meninos de 5º ano, sim. Todos envolvidos e animados com aquele trabalho. E eles, ao medirem ali a distância, eles tinham outro dado. Aí a professora disse, olha, vocês têm 2 informações importantes. A distância que o carrinho percorreu e o tempo que ele percorreu. Sim. Sabiam que com esses 2 dados a gente pode achar que velocidade esses carrinhos tiveram? Vamos descobrir qual foi o mais veloz e qual foi o menos veloz e depois a gente vai ter que entender por que alguns foram mais velozes do que outros. Sim. Então, aquela aula estava falando de conceitos que poderiam ser muito complexos e abstratos, mas os meninos entenderam completamente, os alunos, as meninas também entenderam completamente. E nós começamos a trabalhar nessa perspectiva de que fosse teoria e prática correlacionada, conteúdo de forma aplicada, quando dá mais ainda para ser aplicado, sim. Qualquer área de conhecimento, e que o estudante realmente tivesse prazer de estar aprendendo algo e que ele quisesse pesquisar para ir além do que foi que ele achou ali, porque o conhecimento ainda tem mais para ele pesquisar. E que toda a ideia dele tem que ser escrita e bem escrita para ser argumentada e apresentada e propagada. Sim. Então, a gente está falando de conceitos que estão ali na educação básica, por vezes, quando a gente olha a diferença de uma aula dessa, se a gente coloca ΔS sobre ΔT no quadro. Exato. Então, é um pouco disso que a gente está falando, tá? Na educação tecnológica, na ciência, com a iniciação científica, nos projetos todos que os meninos se envolvem, nessa perspectiva de trabalho em equipe, às vezes trabalho individual, nessas linguagens artísticas, que tudo faz parte também. Existem o esporte, a cultura, a ciência, a tecnologia, o STEAM, né? O princípio STEAM a gente foi adotando também no nosso currículo por acreditar que já era uma tendência para esses estudantes estarem gradativamente incluídos no mundo cada vez mais tecnológico, entendendo esse mundo e podendo se preparar melhor para essas profissões que hoje nem existem ainda e que talvez sejam as profissões que eles vão ter que galgar. Sim. Então, é uma escola que a gente considera assim, fundamental trabalhar o ambiente educativo, a qualidade das relações. Você falou de adoecimento mental, é um fenômeno crescente que a gente tem se preocupado muito.
E a gente vai dialogar. Eu tenho um seminário de boas práticas anual, né? Não sei se você lembra. Ah, sim, É o seminário de boas práticas. O Sim. tema do seminário de 26 vai ser exatamente sobre saúde mental. Eu vou fugir do processo direto, onde o professor só fala de relatos do processo de ensino e de aprender, mas tão preocupada que a gente está também com esse ambiente da escola que favorece o ensinar e o aprender. Sim, sim. A gente quer ouvir os professores, ouvir os colaboradores. Como a gente pode melhorar ainda mais o ambiente da escola para ser mais saudável e Sim, harmonioso para sim. você? Porque os dilemas estão aí. O que está na sociedade vai cair na Sim, escola. sim. O que os professores têm buscado muito apoio é a forma como os estudantes têm tratado o conhecimento. Seja pelo acesso à informação muito rápida, questionando o que o professor sabe, desafiando o professor. Isso causa uma insegurança do professor, não pelo detentor do conhecimento, mas pela qualidade da relação que deixa de ter. Sim, claro. Pelo desrespeito, É. pelo excesso de cobrança. Sim, olha, eu, assim, é claro, né? Por exemplo, assim, eu não quero realmente incorrer o risco de Sim. parecer ingênuo. Sim. Os desafios existem, Sim. os problemas existem, né? Assim, as dificuldades existem, mas, sinceramente, elas vistas em um ângulo, assim, de enfrentamento, que eu digo assim, de superação, tudo se torna muito melhor, né? Agora, eu queria, assim, também, ainda de maneira bem prática, saber de você isso aqui. O SESI tem a intenção de ir diminuindo as séries iniciais e ficar só com o ensino médio, porque eu me lembro que eu tinha ouvido alguma coisa assim e vi que algumas escolas Sim. realmente já extinguiram Isso. essa parte. E, aproveitando o embalinho, saudosíssimo da revista Cezinho. Porque Foi mudando um pouco. aquela coisa assim de que eu me inscrevia e o César me doava algumas, eu distribuía entre várias, e achava aquela edição, assim, uma coisa excepcional, como alcançava a criança e o adolescente. E olhe que até meus alunos do ensino médio se identificavam demais com aquilo, né? Então eu quero saber isso. É uma intenção do SESI ir retirando as primeiras séries, as séries iniciais, e a Cezinho não volta nunca mais, não existe mais, que Então, pena. falando dos segmentos, né? Uhum. O SES existe em todas as federações, né? Nas 27, nas 26 estados e no Distrito Federal. E essa autonomia de gestão e essa organização de oferta, ela é muito diferente, ela tem suas nuances, inclusive relacionadas ao contexto de orçamento e de tempo, de funcionamento de cada regional. Na Bahia, nós tivemos, há 15 anos atrás, um estudo que até foi coordenado pelo professor Naumar na época, onde ele mostrava assim, se a gente tem limite de recursos e a gente quer tanto apoiar também que a educação pública, que é quem atende, né, a maior parte da demanda dos estudantes na Bahia, a gente poderia, sim, pensar em segmentos que estão mais desafiadores na área pública. Na época foi apontado o ensino médio, né? O ensino médio como um segmento que o SESI poderia dar um suporte maior, especialmente nessa relação também de trazer para o ensino médio a possibilidade do curso técnico integrado junto com o Senai. Sim. Porque isso acontece na Europa, isso é uma realidade no mundo, em que os estudantes podem sair da educação básica já com curso técnico de qualidade e ser inserido no mundo do trabalho. Então, o que ocorre? Esse estudo apontou que a gente desativando as séries iniciais e sem prejudicar quem já estava, porque foi uma desativação gradativa, a gente poderia focar, então, os recursos nessa oferta da última etapa da educação básica. Sim. Isso acabou até sendo depois retomado. A gente tem o ensino fundamental, anos finais, e fomos desativando os anos iniciais e a educação infantil. Outros estados ainda ofertam. Então, assim, ter mais condições de levar escolas que na época só tinham 4, né, na região metropolitana, levar para Juazeiro, levar uma escola para Vitória da Conquista, levar para Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Teixeira de Freitas, Camaçari, que era uma cidade que conclamava uma escola SESI. Então, foi realmente uma organização estratégica de recursos para continuar ofertando a educação básica, mas num segmento em que a gente poderia também tratar de metodologias que fossem influenciar positivamente a própria oferta. Porque mesmo que a gente cresça o número de escolas e de matrículas, nós não conseguiríamos, não é para a
gente substituir de forma alguma, apesar do nosso público ser um público também economicamente desafiador, não é para a gente substituir a oferta do poder público que atende aí na Bahia 92% da demanda. Então, foi nesse sentido, de você equacionar, né, trazer uma eficiência para a gestão dos recursos, poder ampliar o número de escolas no interior, vinha de um projeto de interiorização do nosso presidente, de pensar realmente, de também apoiar o desenvolvimento no interior, e a educação é um pilar de desenvolvimento que não pode ser desconsiderado, então é uma prioridade, assim como a educação de jovens e adultos, nós fomos ofertando cada vez mais e estamos ampliando os polos na educação de jovens e adultos. A Bahia ainda tem mais de 100 mil trabalhadores na indústria sem educação básica completa. Então, a gente também apoiar nessa correção de fluxo da educação de jovens e adultos para que a produtividade seja melhor, mais consistente. Acreditamos que isso promove, inclusive, segurança, ambiente de trabalho seguro e saudável, competitivo, requer uma educação básica de qualidade. Então, a gente foi organizando o recurso, que é limitado, para essa oferta que daria um respaldo maior, tanto para o trabalhador da indústria, para a sociedade como um todo. Sim. E a revista Cezinho, que tinha um volume de recurso também investido nessa revista, apesar de toda... Ela tinha uma linguagem realmente que falava com adulto, com criança, era uma coisa formidável. Então, foi também nessa perspectiva, né? Mas aí já numa perspectiva nacional. A revista Cezinho era de um projeto nacional, teve seu contexto histórico de muitos anos, de muita relevância, mas foi desativada exatamente para que o recurso fosse investido em mais matrículas, em mais escolas, em mais salas de aula, para que a gente pudesse estar nacionalmente aí favorecendo mais pessoas na educação do SESI. É uma perda que significa um ganho. Por outro lado, não tem como a gente... É a semente que morre para dar fruto. Mas deixou um legado, uma história bacana, todo mundo lembra do Cezinho, as gerações aí. Olha, Clécia, eu estou quase encerrando o nosso bate-papo, extremamente feliz, sinceramente, muito feliz mesmo. Eu acho que as pessoas vão gostar muito de ouvir, de ver esse podcast. Agora, eu trouxe um presentinho para você, uma lembrancinha, como a gente chama no interior, um agrado. Sim. Olha, eu tenho uma queridíssima ex-aluna chamada Lilian Almeida. Aqui eu tenho o livro dela, ela se chama artisticamente... como escritora, Lili Almeida. Ela é uma grande chefe de cozinha. A gente merece ser feliz aqui. O livro, olha, que livro lindo, tá vendo? De Lili. E eu gostaria de te presentear porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, adorar esse livro. É um livro de cabeceira, é um livro maravilhoso. Obrigada. Viu? Lili Almeida. Eu sigo Lili Almeida. A gente merece ser feliz agora. E fazendo educação. Olha que emblemático também. 20 anos de educação, sendo feliz. Muito legal. Tem desafios, né, professor Lázaro? Muitos desafios, verdade. Muitas dificuldades. Com certeza. Mas a gente acredita tanto que a gente faz aí transformação de vidas e se transforma junto. Sim, Nenhum educador transforma sem ser transformado. Então... Olha, existe um estilo de arte, porque o boom da indústria, né, foi no final do século XIX, né? E existe um estilo de arte chamado Art Nouveau, né? É muito conhecido, até de Djavan, Art Nouveau da natureza, né? Canta. Que a Art Nouveau, ela veio assim para... tirar, talvez, a frieza da produção industrial. Ela veio para trazer uma alma nova, assim, para mostrar a indústria, no seu aspecto estético, artístico. Eu ouvindo você falar aí, me veio isso, deu para entender assim, eu acho que o papel do SESI foi humanizar a indústria, né? Foi trazer para a indústria essa humanização, essa coisa assim, das pessoas serem mais completas nas suas potencialidades, né? Sim. E, assim, e tem vários aspectos, porque não existe uma coisa mais produtiva do que você estudar com satisfação, com alegria, de você trabalhar com satisfação e alegria. E eu, repetindo, né? É claro, eu costumo dizer assim, é um trocadilho, que viver não é tão difícil quanto conviver. Não é? Porque a gente vai encontrar sempre desafios na convivência. Então, não quero assim realmente não quero parecer ingênuo, nem dizer assim, tá pintando tá entendendo assim uma coisa. Não, eu acho que
tem os desafios, tem os defeitos, Nossas contradições. nossas contradições, mas o importante que me parece assim, é essa nobreza de ser professor, né? Sim, Essa nobreza de sim, ser educador, porque sem cair no lugar sim, comum, eu acho que, imagine você passar o seu conhecimento, né? sim. Então eu fiz esse legado assim. Eu tenho fé, acredito muito em Deus, e tal, e para mim a convivência até mesmo com esses professores que já partiram para outro plano, né? Ivan, maravilhoso professor de literatura, né? Sim. Vários e todos os outros que estão ainda aí na batalha, na luta do Que dia a saíram do dia. SESI, estão na área pública fazendo um belíssimo trabalho. Sim, sim. E também as crianças. Olha, eu ainda tenho muitos ex-alunos que estão, rapazes grandes, às vezes encontro Nossa, no shopping e tem aquela mesma alegria. Assim, a gente com o espírito paterno e materno parece que ainda é menino, né? sim. Já é grandão tal. E a Nós gente. temos um projeto no SESI Altos Papos que acontece sempre no intervalo e a gente agora está focando assim, alunos que saíram e que voltem para contar a sua história. Semana Sim. passada foi de um que está terminando medicina. E a gente tem artista, a gente tem coisa de manhã, Ah, a sim. gente tem Sullivan Bispo, Sullivan, aluno do SESI. Eric está aí com Na minha época. podcast também, até fazendo o Sim. Globo. Então, assim, a gente tem histórias belíssimas, bacanas, em todas as áreas, em todas Sim. as artes. É. A gente está falando de alunos que saem com aquele compromisso de que tiveram boas oportunidades, graças a Deus, a gente Sim. se esforça muito para isso, mas que eles também percebam que a mudança continua, o pós-escola, o É. pós-formação precisa continuar e que sejam eles levando outros que precisam ter oportunidade também. Sim. Então a gente vê aí, hoje eles empreendem, hoje eles são empresários, hoje eles são trabalhadores, pais de família, voltam para contar as histórias. O engraçado é que quando eles terminam o curso técnico, voltam para o professor para dizer, professor, venha ver meu carro. Aí o professor, Legal. meu filho, eu estou dando aula, Evolução. eu estou dando aula e não consegui comprar meu carro ainda. Olha, para não me furtar, eu só gostaria assim também de fazer uma relevância às bibliotecas do SESI maravilhosas. São lindas. O projeto de Você está convidado para ir biblioteca. semana que vem, Semana Nacional do Livro da Ah, Biblioteca, que é um projeto pronto. lindo. Olha, eu visitei uma vez porque tem umas coisas assim muito legais, né? O bibliotecário, a biblioteca de lá, da Orlando Gomes, né? Da Sim, escola da sim. Orlando Gomes, assim, é muito. Hamilton. Hamilton. Hoje ele está na minha equipe, está Ele fazendo esse projeto. fazia a cesta da MPB, os meninos Isso, cantavam, isso. tal. E eu fui lá, fiz uma visita. Bibliotecário no SESI é educador É, também. Todos exato. são Não, e o educadores. próprio ambiente uma coisa linda era premiar o menino no final do ano, o menino que mais tinha Isso, que frequentado. tinha Não, lido lido livros. livros, E na premiar. Semana A Nacional, medalha é legal. E uma coisa assim interessante, é, atípica, é que ele me levou para conhecer uma horta que estavam sim, fazendo. sim, sim. Eu achei aquilo tão legal, né? Não, está Então, surgindo muita coisa. A iniciação científica também está sim, mostrando tanta capacidade desses estudantes deles pensarem pela ciência, como sim, melhorar e como transformar. sim. E estão apresentando projetos aí. Tem a Feira Nacional de Iniciação Científica do SESI, a segunda edição esse ano. Vou te Sim. convidar também, Tá em bom, tá bom. dezembro, 12 e 13 de Eu fico dezembro. feliz, muito Porque é feliz. sempre bom. A gente precisa, em educação, criar uma agenda positiva. É, E em defesa também da educação é pública. A verdade. gente precisa acreditar que a educação ela é um pilar, ela é transformação e que muita coisa boa está acontecendo e é que cada um busque também favorecer e promover Sim, essa mudança. olha, eu acho que realmente é desafiante, porque, por exemplo, eu vou confessar a você, o SESI para mim foi uma escola de disciplina. Eu aprendi a disciplinar ali, assim, né? Mas Karl Mascarenhas, que você deve conhecer, um Sim, terapeuta, sim, ele fala de uma coisa chamada educação positiva. sim. E quando eu vi a palestra dele, li algumas coisas dele, assim, eu vi que realmente a gente precisa otimizar o tempo de passar menos tempo enfatizando aquilo que é Ruim, o negativo negativo, e reclamando. reclamando, porque existem, eu sempre vejo assim, que existem duas formas muito básicas de você disciplinar. Uma é pelo afeto. Sim, E a outra, né, tem um provérbio que ele pede galinha no mata pinto. sim. Se a criança, adolescente, perceber que você gosta dele, que você está repreendendo ele Que por acredita amor, nele. acredita nele, aí ele cede.
né? Assim, ele não se torna um adversário seu, ele se torna... Tem várias coisas da A gente precisa ter psicopedagogia. assim, É, toda a intencionalidade pedagógica, a gente precisa ter uma crença positiva do estudante, da capacidade do potencial do sim, estudante. é, O que é que sabe o estudante que não vai bem na prova? A gente sim, também pensar o que é que ele sabe, é, porque a gente só está avaliando às vezes o que ele não sabe. é. E o que é que ele Isso aí sabe, que ele para ser sabe. ponto de partida para ele aprender cada vez mais. Exato. Então, a educação é isso. A gente É. acredita que tem que ter essa agenda assim de superar os desafios. Isso não quer dizer conformismo de jeito nenhum, buscar melhorias. Mas a gente precisa. Qual é o professor, qual é a escola, qual é a pessoa que vai ficar feliz no ambiente que todo mundo está dizendo que não está dando certo? É, Tem pois que é. dar certo e vai dar certo. E se cada um fizer a sua parte, não tem como dar errado. Sim, olha, tá bom, então muito obrigado, viu? Eu que Eu agradeço. fico muito feliz mesmo, assim, muito lisonjeado, E muito... portas abertas. Quem sai do SESI está sim, sempre com portas eu me abertas para coloco à voltar. disposição, aquilo que precisar de mim, estou sempre à disposição, viu? Obrigada. Vou mandar seu abraço para os professores. Na Ah, próxima sim, semana, tá. Dia do Professor, Tá o bom, a feriado todos, deles na quarta, mas na sim. sexta a gente comemora as boas práticas com eles e eu vou mandar seu abraço. Tá bom, então eu vou encerrando aqui, tá bom, minha gente? Esse episódio ímpar. Fiquei muito feliz em ter Clécia aqui e gostaria, assim, de dizer que toda essa experiência se tornou um legado, né? Porque eu me tornei essa pessoa dizem que a gente só envelhece quando para de criar. E eu também acho, eu vou acrescentar quando a gente para de sonhar, né? E a gente, quando acalenta no coração os sonhos, né? Eu acho que sobremaneira a importância do professor na sociedade e eu quero mandar um abraço, dizer, eu quero deixar o meu coração aqui a todas as pessoas que durante esses 11 anos que eu passei no SESI, conviveram comigo e aquelas que continuaram a permanecer. Clécia, um beijo, muito obrigado. Obrigada. Minha gente, Obrigada. tchau, viu? Aqui, ó. Tchau, um abração. Foi 1h10.